Olá, pessoalzinho querido, sejam todos bem-vindos porque está começando mais um vídeo aqui em nosso canal. E esse vídeo é para o quadro O Porquê das Coisas. Aqui nesse vídeo nós vamos ver o porquê o Papa Francisco vem sendo acusado de heresia. Bom, primeiramente eu quero falar para vocês que esse conteúdo ele foi tirado do site BBC News, que foi publicado em maio de 2019. Porém, ainda nos dias de hoje, esse assunto vem sendo muito debatido, inclusive por membros da própria Igreja Católica, que não concordam com o comportamento e atitudes do atual Papa. Bom, vamos lá então saber por que 19 sacerdotes e teólogos acusam o Papa Francisco de heresia. Um grupo de sacerdotes e teólogos escreveram uma carta aberta ao Colégio dos Bispos da Igreja Católica, acusando o Papa Francisco de heresia, uma das mais graves acusações que pode ser feita a um clérigo. Na carta publicada no site católico conservador LifeSite News, existem muitas críticas ao Papa Francisco, e os 19 signatários alegam que o conjunto dos bispos católicos deve investigar o Papa Francisco pelo delito canônico da heresia. E eles pregam também que outros sacerdotes critiquem o Papa Francisco publicamente. Trata-se de mais um sinal do crescente enfrentamento entre os tradicionalistas ou ultraconservadores católicos, insatisfeitos com as declarações do Papa em questões como a sexualidade, e os apoiadores do atual papado. Os motivos da heresia, dizem os signatários, é que o Papa teria suavizado posições que, na opinião deles, vão contra os mandamentos da Igreja em diferentes assuntos. Os acusadores afirmam que o Papa Francisco não tem se oposto o bastante contra o aborto, tem dado sinais de abertura do Vaticano a homossexuais e divorciados, e tem se aproximado de protestantes e muçulmanos. Em 2015, por exemplo, o Papa organizou uma conferência no Vaticano, no qual tentou relaxar as regras que impedem divorciados e pessoas em um segundo casamento de receber a comunhão, uma vez que a Igreja considera o casamento indissolúvel e o novo casamento um adultério. Eles também citam casos em que o Papa teria protegido ou sido conveniente com cardeais e bispos que, segundo a carta, estariam protegendo abusadores sexuais ou até cometidos abusos. Uma parte significativa da carta se concentra em críticas a um documento papal do ano seguinte, o Amoris Laetitia, que significa a alegria do amor em tradução livre, em que Francisco fala em tornar a Igreja mais inclusiva e menos disposta a julgamento dos seus 1,3 bilhões de fiéis. No documento, o Papa pede uma Igreja menos rígida e mais cheia de compaixão diante de qualquer membro imperfeito, como os divorciados e os em segundo casamento civil. Os debates morais. Após a publicação do Amoris Laetitia, grupos conservadores acusaram o Papa de criar confusão em torno de questões morais importantes. Nas 20 páginas da carta, os sacerdotes dizem que tomaram essa medida como um último recurso para responder ao acúmulo de danos causados pelas palavras e atos do Papa Francisco ao longo de diversos anos, dando abertura para uma das maiores crises na história da Igreja Católica. O documento também critica o Papa por ter dito que as intenções de Martinho Lutero, pai da Reforma Protestante, não eram equivocadas, e por Francisco ter assinado um comunicado conjunto com luteranos, no qual mencionava os presentes teólogos na Reforma.
Também foi criticado o comunicado conjunto que o Papa assinou em fevereiro com o líder muçulmano em Dubai, dizendo que o pluralismo e a diversidade de religiões era um desejo de Deus, o que irritou conservadores católicos. O signatário mais conhecido entre os 19 que divulgaram a carta é o padre britânico Aidan Nicholas, de 70 anos, da Ordem Dominicana, e também autor de diversos livros e teólogo prominente. Consultado pela agência Reuters, o Vaticano, na época, não se pronunciou sobre a carta até a publicação da matéria. O quase medieval. A acusação de heresia soa quase medieval e raramente é usada na Igreja Católica moderna, como informa a BBC News. Ainda assim, é uma acusação séria, especialmente quando tecida a cúpula da organização. Cabe a um departamento específico do Vaticano, a Congregação para a Doutrina da Fé, a tarefa de julgar os delitos contra a fé e os delitos mais graves cometidos, tanto contra a moral como na celebração dos sacramentos. O grupo é composto por 6 cardeais e deriva da Santa Inquisição, estabelecida em 1542. O professor de teologia Massimo Fragioli, da Universidade Vila Nova, nos Estados Unidos, disse na época que a carta é um exemplo da extrema popularização que afeta a Igreja, atualmente a despeito da grande popularidade do Papa Mundial. Ele avalia, porém, que a carta traz poucas críticas legítimas e construtivas do pontificado e de sua teologia, para embalsar uma acusação de heresia até o momento. Na verdade, é que declarações polêmicas marcam a trajetória do líder católico atual. E além dessas declarações, muitos defendem a ideia de que o Papa Francisco apoia o globalismo e líderes comunistas. Vamos continuar acompanhando então para ver que rumo o Papa atual vai levar a Igreja Católica. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Deixe aqui embaixo o seu comentário e a sua opinião, que faz toda a diferença aqui no nosso canal. E aproveita, deixa um like para fortalecer o canal e se inscreva caso ainda não seja inscrita. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau!